E seja muito bem-vindo, meu nobre amigo, professor, escritor e agora também, já há algum tempo, né? Mas agora apresentador do meu programa de TV favorito, Linhas Cruzadas. Ah, Seja muito bem-vindo, Luiz Felipe Pondé. muito obrigado pelo convite, Lord Já. É sempre um prazer conversar com vocês. Agradeço essa chance de a gente trocar umas ideias. Vamos lá. Vamos lá, pô, Pondé, é sempre muito bom encontrar você. A gente está aí sempre acompanhando seus livros, acompanhando as novidades no YouTube. Tem o Linhas Cruzadas, que se tornou o meu programa de televisão favorito. Eu acho que, inclusive, tirando o Jornal da Cultura, é o único programa da TV aberta que eu assisto, sempre, Obrigado. sempre com temas ótimos. E, cara, assim, a gente assiste e é uma aula. Você, a Thaís Oyama ali, são maravilhosos. A gente precisava de Linhas Cruzadas mais dias durante a semana, eu penso. Obrigado. É um prazer fazer o programa. A gente se diverte. Opa, que bom. É muito bom isso. Professor Pondé, eu te trouxe hoje aqui para a gente falar de um tema que a gente curte ele em muitas camadas, em muitas manifestações, em marcadores, em variáveis, e é um tema sempre muito rico, tanto seja na história da arte, seja na história da música, na produção da música hoje, pelo menos dos estilos mais alternativos, undergrounds, que a gente aprecia, é sempre um tema que vem à baila. Eu te trouxe aqui para a gente conversar um pouco sobre essa figura, né? Na arte, na cultura, no cinema, na música, na literatura, que é o diabo. Professor Pondé, é melhor rir com o diabo das nossas próprias insuficiências, das culpas e dos temores que a gente muitas vezes tenta varrer para debaixo do tapete, do que ficar esperando o diabo vir pegar a gente no meio da madrugada? Então, fora o fato de que o cristianismo produziu inúmeras imagens em que a visita do diabo na figura masculina ou feminina poderia se transformar numa grande transa, né? E nos encontros, né? Tanto na figura masculina quanto na feminina, isso, íncubos e súcubos, eu diria que a primeira opção é melhor do que a segunda, dentro do que você descreveu, né? É, Você sabe, tem um historiador das religiões, um alemão do século XIX, chamado Paul Carus, que ele publicou em 1900 um livro. Até onde sei, ele não tem tradução em português, talvez tenha. Ele imigrou para os Estados Unidos e morou lá a vida ativa dele inteira, casou e tal. Mas ele era alemão de origem. Paul Carus, o nome do livro é História do Diabo. Tá? Nesse livro, na verdade, o diabo que a gente conhece aqui no nosso imaginário cristão, principalmente, que povoa todo esse universo da arte ao qual você se referiu, o famoso diabo do Al Pacino, né, do Advogado de Diabo, uma das maiores cenas do cinema em geral, e especificamente de representação da figura do diabo. O livro do Carus, ele tem uma hipótese a partir de textos antigos, hipótese essa que acabou sendo em grande parte comprovada pela arqueologia da religião na pré-história. Você tem um arqueólogo vivo em atividade, professor da Simon Fraser, no Canadá, em Vancouver, que é o Brian Hayden, né? E a hipótese é a seguinte: na realidade, as religiões começaram adorando espíritos malignos. Portanto, de alguma forma, o mal veio antes do bem como intuição do ordenamento das coisas. Só que isso no âmbito das religiões, então, pré-históricas e antigas, gerou uma série de rituais sacrificiais, né? E a necessidade de se negociar com esses espíritos devido ao enorme poder que eles tinham, inclusive levando em conta o sacrifício de seres humanos, de crianças, de virgens, e aquilo tudo que a gente conhece. E isso coloca no centro da discussão, me parece, uma coisa que me parece importante, inclusive no universo que vocês transitam, que é essa lâmina em que todo mundo que lida com esse universo, digamos, do proibido,
o universo do demoníaco, ou mesmo do vampiro, como é o caso da tua trajetória, de tratar esse universo do maligno como uma coisa poderosa e atraente e, ao mesmo tempo, não fazer dele uma realidade vegana. Entende o que eu quero dizer? Tirar os dentes dessas figuras, torná-los desdentados e querendo só o bem, né? Então, eu respondi para você dessa forma, porque, primeiro, é uma questão, eu acho muito interessante essa ideia de que a gente começou adorando o mal, porque a gente percebeu que a ordem parecia ser uma ordem que resistia às nossas decisões e resistia a nossos desejos e nos pôs em marcha, e, ao mesmo tempo, que essa dimensão é sempre uma dimensão que você não consegue fazer dela, sei lá, um coach. Entendeu? Entendi. Pois é, né? O diabo era um coxo, depois virou um coach. Mas já a gente fala disso. Pondé, de onde vem a figura do diabo? É uma imagem construída historicamente no Ocidente, certo? Uhum. Com certeza. Digamos assim, o nosso diabo, no mundo judaico e cristão, que os cristãos desenvolveram muito mais do que os judeus, né? Apesar da origem estar ligada ao judaísmo, o diabo é uma figura que ela é múltipla nas suas origens. Ao contrário do que muita gente pode imaginar, a gente não consegue chegar ao diabo simplesmente falando que ele é um anjo caído, né? Porque essa figura do diabo ela foi, por exemplo, se alimentando de imagens medievais, de figuras pagãs, como gostam de falar as bruxas, do deus chifrudo, da imagem da fertilidade. Então, não dá para dizer assim, não, o diabo ele é o anjo caído, porque, inclusive, eu estou pensando do ponto de vista histórico, eu não estou pensando do ponto de vista da fé. Né? Uhum. Então, eu não entendo o diabo como uma entidade que você pega com a mão, sabe que ele mora, sei lá, na Vila Madalena, que ele tem tal RG, o signo dele é tal. Não, o diabo é um construto, desse ponto de vista que eu estou falando, histórico, filosófico, ele é um construto, esse caso nosso, individual, que nasce da ideia de um problema, falando filosoficamente, ele nasce de um problema que o judaísmo criou e o cristianismo piorou, né? Que é o seguinte: como dizer que Deus é só bom, o que no judaísmo não é exatamente assim. O cristianismo radicalizou, né? Digamos assim, esse problema. Como que Deus pode ser bom se existe o mal? Esse é um problema que infernizou muita gente. Você teve cristãos no começo que identificavam o Criador do mundo como mal, certo? Uhum. Entendendo que Jesus não tem nada, da onde Jesus veio não tem nada a ver com a criação do mundo. Então, o diabo se transformou numa necessidade da razão, digamos assim. Entende? Uhum. Ele se transformou numa necessidade da razão. Quer dizer, se Deus é bom, tem que haver um adversário, de alguma forma. Mesmo que seja menor na escala, digamos assim, teológica do cristianismo e do judaísmo, mas lá no livro de Jó já aparece a figura de Satanás, né? Mas como uma espécie assim de gerente de franchise. Ele não é um puta cara, mas ele é alguém que recebe a missão de Deus de sacanear Jó para testar a fé de Jó. Mas ele está na esfera de gestão de Deus e permanece assim no universo cristão, apesar de que no universo cristão o diabo ganha asas e transforma-se no príncipe do mundo. Ele assume muitas vezes a imagem feminina de nos atentar, nós homens heterossexuais, e de ficar desejando a mulher, que na realidade seria o caminho da perdição. Mas eu diria para você que eu acho que a interpretação mais interessante é que o diabo veio, no nosso universo judaico-cristão, de uma necessidade da razão para dar sentido ao fato de que o mundo é dito criado por um Deus bom e o mundo, muitas vezes, é mau pra cacete e há muito sofrimento e há muita desordem. Absolutamente. E para o judaísmo, o diabo tem uma função, pelo que eu entendo, de uma espécie de um acusador
um denunciador, alguém, né, um gerente de franchising, né, como o amigo disse, que denuncia as imposturas de cada um, levando a gente à tentação do excesso, de incorrermos no erro para justificarmos, de repente, um ponto de vista da gente na história, ou é algo mais, Pondé? Ou é algo O mais diabo é um pouco. expressivo? O diabo é um pouco isso. Inclusive, a interpretação do Gênesis como a serpente sendo o diabo, né? O que necessariamente não é, mas a interpretação da serpente como tendo introduzido um problema na criação. Esse problema que ela introduziu na criação é a ideia de que homens e mulheres poderiam pensar além do que Deus permitia a eles. Certo? Uhum. Que homens e mulheres poderiam, então, desejar mais do que lhes era devido dentro do plano da criação. E, portanto, na medida em que ele seria aquele que fez com que homens e mulheres desejassem mais do que eles queriam, ele introduziu, então, uma espécie de inconsistência no desejo do ser humano. O ser humano não consegue desejar o que ele deve desejar. Ele deseja sempre alguma coisa fora do lugar do que ele devia desejar, né? Então, essa interpretação, que já é judaica, e que o cristianismo também vai abraçar essa interpretação nas suas versões mais sofisticadas, porque nas versões banais o diabo é aquele cara de chifre que fica enfiando um ferro na sua bunda ou tocando fogo em você, né? No imaginário medieval, né? Essa imagem do cara que fica chuchando os infelizes que vão para o inferno. Mas o barato do diabo é o problema de que ele introduziu uma espécie de vírus, no sentido informático, não no sentido do coronavírus, ele introduziu uma espécie de vírus, e esse vírus é um vírus na consciência, se perguntar o que não se deve. Tem um livro muito bom, aliás, você me lembrou, chamado Conhecimento Proibido, que, se vocês não conhecem, pode vir a ser interessante para vocês. Definitivamente. De um crítico literário americano chamado Roger Shattuck, com S, S-H-A-T-T-U-C-K, Shattuck. Roger, o nome do livro é Conhecimento Proibido, foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras, de 96. Excelente, onde ele analisa desde o evento do Gênesis, essa imagem do diabo, inclusive a análise do diabo no Paradise Lost, do John Milton, maravilhosa, aquele diabo em agonia, né? Aquele diabo desesperado em querer conseguir, de alguma forma, empatar o jogo, né? Digamos assim, de alguma forma querendo empatar o jogo, né? E querendo fazer do homem e da mulher seus parceiros, afogado no abismo, quase como se ele também sentisse a dor de estar diante de Deus, né? Mas eu diria que o diabo é alguém que testa nosso limite. Ele é uma figura que coloca em questão os limites do desejo, que coloca no centro da vida o problema do que é proibido e o preço que você paga quando você escolhe esse caminho, que não é um preço, como mostra muito bem o Roger Shattuck nos textos que ele analisa na história da literatura, e ele analisa também o caso da bomba atômica, que não é propriamente literatura, mas declarações dos cientistas que trabalharam no projeto que criou a bomba atômica, Manhattan. Então, assim, eu diria que o diabo é isso. Ele é uma figura que, assim como... que eu acho que o melhor diabo do grande cinema americano é o diabo do Advogado do Diabo, sem dúvida nenhuma. É a melhor representação. Al Pacino na sua melhor forma. Sabe, tem um Sem diabo dúvida. que eu também tenho um diabo do cinema, desses que eu chamo desses diabos clássicos, é o do Robert De Niro no Angel Heart, Coração Satânico. Maravilhoso. Cara, aquele assim, é o que eu paro, olho, putz, é a minha imaginação. Tipo, não, o The Dark Lord, o Senhor das Trevas, é o Robert De Niro naquele papel, chegando ali com a bengala, só sentado na cadeira, fino, elegante, falando baixo. E não vamos dar spoiler, né? Mas o final é incrível.
Esse filme, você sabe que na época que o filme estreou, né, nos anos 80, você sabe que me deram spoiler desse filme? Uma aluna, uma aluna me deu spoiler. Esse é um dos piores filmes para alguém dar spoiler, né? Absoluto. É um absurdo, né? É que nem aquele lá do Shyamalan, do moleque que vê espíritos. O sexto sentido. Sexto Sentido. Esse é outro que spoiler devia ser passível de prisão, né? Esse daí que você falou, a cena que o Robert De Niro come o ovo e diz que em muitas tradições o ovo representa a alma, né? É de fato, e ele fala, e a sua alma é minha, né? Quando ele fala pro personagem principal, Louis Cypher, é o nome dele. Louis Cypher, né? De fato, esse é o grande diabo, né? Al Pacino e De Niro, né? Dois atores da tradição clássica, a essa altura já são clássicos, né? Estão lá junto com o Humphrey Bogart, apesar de que estão vivos, de grandes atores, antes um pouco da devastação que Hollywood virou, porque Hollywood não pode ser mais levado a sério. Isso é verdade. Já faz um bom tempo, pelo menos na última década já deu sinais. Não pode ser levado a sério. Deu sinais bem pesados. Hollywood hoje é coisa de criança. E criança boba. Que nem toda criança é boba. Sim. Bastou ver o remake do Jovens Bruxas, que foi uma espécie de ícone para assim, né, quando a gente era mais novo, lá na década de 90, Jovens Bruxas The Craft foi uma espécie de clássico. Eu lembro. Assim. Todo mundo, a gente gostava daquele filme. E recentemente fizeram um remake. Eu não vi o remake. Eu não vejo mais. Não veja, não perca tempo. Não perca tempo, que assim, é trágico. O que fizeram com uma história muito legal ficou simplesmente trágico. Mas vamos ficar um pouco aqui, vamos aí passear um pouquinho ali ainda entre o povo judeu, né, Pondé? Vale de Guerrenon, Sheol e outros lugares tiveram influência na história e no imaginário dos judeus e tem algo a ver também com essa construção de um diabo, de um inferno, um lugar para se punir os degredados de espírito, de alma, ou também aqueles que de alguma maneira se encontram à margem da sociedade. Sim. Inclusive, no caso do inferno, especificamente, o vale a qual você se refere, ele é, inclusive, um vale de Jerusalém, né? Digamos assim, um acidente geográfico, digamos assim. Ele é físico como um acidente geográfico, onde, segundo a tradição e a história da Israel antiga, e qualquer pessoa com repertório que conhece a história da Israel antiga sabe lhe dizer isso, né? Não é um assunto, digamos assim, segredo da alta erudição bíblica, digamos assim, ou da Israel antiga. Era o lugar onde você jogava assassino, prostituta, suicida, ladrão, certo? A ideia, o problema não era o vale enquanto tal. O vale era um lixão, certo? Ele era um lixão e na antiguidade só pessoas de alguma forma importantes eram enterradas, certo? Isso era comum em Roma, comum na Grécia. A gente tem uma história, uma tragédia grega que toca nesse assunto de forma muito contundente, que é a Antígona, né? Que quando seu irmão Policínides entra em conflito com seu irmão Eteócles, os dois irmãos da Antígona, filhos do Édipo e da Jocasta, portanto, do incesto, certo? Então, assim, e quando eles entram em conflito, o Policínides quer tomar o trono do Creonte, porque ele é filho do Édipo, que era rei, e ele se mata lutando contra o Eteócles. Os dois se matam, ele não se mata. E o Creonte diz que o Policínides tem que ser entregue às feras e aos urubus, porque ele traiu Tebas, e Antígona quer honrá-lo, como era da tradição grega antiga e neolítica, enterrar os mortos heróicos e significativos. Essa coisa do túmulo na antiguidade era tão importante que o historiador
Brown, quando ele está contando, o especialista na antiguidade cristã, como a gente fala, né? Século I, II, III, IV, V, VI, e ele tem livros em que ele rastreia a origem de santidade. Uma das origens, os cristãos costumavam batizar grandes romanos pagãos mortos. Caramba. Eles batizavam o túmulo e transformavam. Por quê? Porque se o cara estava enterrado, ele era uma pessoa honrada de alguma forma, rica ou heróica. E era importante para os cristãos trazer essas pessoas, digamos, para o seu portfólio, né? De alguma forma. Então, eles batizavam no sentido que faziam um cara que morreu e não era cristão virar cristão e contar uma história que ele havia se convertido ao cristianismo, né? Isso para mostrar a diferença entre enterrar e jogar para apodrecer. Na realidade, as pessoas mais comuns queimavam. O mais comum era você queimar mesmo. Inclusive, muitas cidades tinham uma pira no centro da cidade, onde você ia lá com o cadáver, você, cidadão comum, banal, pobre e tal, jogava o cadáver para queimar. Então, o que significava jogar um cadáver no lixão? Significava que ele nem merecia ser enterrado, ele não era nobre, honrado, especial, rico, e ele nem era alguém comum que você jogava no fogo. Você deixava apodrecer a olhos nus. Isso era parte da punição. O fedor, os urubus comendo a carne, você vendo alguém que você conhecia apodrecendo, certo? Veja que isso é uma forma de punição violentíssima, certo? Brutal. Que tem um efeito posterior à própria morte ou à própria execução do criminoso, violentíssima, porque você fica vendo ele apodrecendo ali, né? E isso foi fundamental, sim, para a construção da ideia posterior de que existe um lugar onde aqueles que faltaram com a lei de Deus, que não viveram de acordo com a vontade de Deus, não poderem ser enterrados, não poderem receber honras fúnebres. É claro que isso evoluiu para o que no judaísmo se chama de enterrar fora, para enterrar na cerca. Ninguém joga cadáver hoje para lugar nenhum. Mas isso evoluiu para uma expressão que é enterrar na cerca. Significa enterrar na fronteira do cemitério com o não cemitério. Significa que a pessoa... É claro que isso hoje não é praticado à risca. Suicidas, por exemplo, teriam que ser enterrados na cerca. Tem que haver altas negociações, certo? Altas barganhas para você enterrar um suicida junto com os outros. Porque ele tem que ser enterrado na cerca. Isso aqui em São Paulo, qualquer cemitério judaico, ele tem que ser enterrado na cerca, como você fala, ali na ponta do cemitério, né? Por quê? Porque ele não merece ficar junto com as outras pessoas que viveram de acordo com a vontade de Deus e morreram de acordo com a vontade de Deus, né? Então tem sim, porque daí você passa para a ideia de que a alma ela faz um longo... É que o judaísmo antigo não é muito encanado com alma, né? Como o cristianismo, e depois o judaísmo acabou também constituindo seus encostos, como se fala, né? Almas penadas, que se chama de dibuk, né? Dibuk. Mas daí a ideia do inferno como um lugar geográfico, um lixão, um vale, onde quem não presta, de alguma forma, digamos assim, apodrece, evoluiu para a ideia de que há um apodrecimento da alma, porque o judaísmo precisou evoluir para uma esfera além da morte, porque nenhuma religião consegue se manter se não oferecer um além da vida, né? Pois é, esse é um ponto, cara, é uma história, você trouxe aqui algumas informações bastante densas, muita coisa que eu sequer imaginava e gostei bastante. Mas agora vamos também, né, pegarmos um pouco esse traço também, embora o Halloween, o Samhain tem um traço mais denso, mais pesado, a gente tem também um traço mais leve, mais luxurioso. Pondé, hoje em dia, duas figuras, dessa era para lá de bipolarizada que a gente anda vivendo, né? Duas figuras disputam o imaginário sobre o feminino. Seja no contexto do gótico, da magia, do ocultismo, dos vampiros, das bruxas, principalmente, de toda essa galera, né? Que são as figuras de
da adorável Eva e a diabólica Lilith. Principalmente a visão de qual delas é a mais poderosa. Você arriscaria algumas palavras nesse tema? Olha, eu lembro que uma vez uma aluna, numa aula da PUC, em que a gente estava discutindo textos religiosos, inclusive o Gênesis, cursos que eu dei já no passado, que hoje, como você sabe, eu estou no Labor, só dou curso livre para pós-doutorando. Eu larguei o doutorado e o mestrado porque não aguentava capsos, o MEC, toda essa palhaçada burocrática. Mas lá no passado, eu gostava muito de dar aula. O problema nunca foi dar aula para doutorado e mestrado. O problema foi a política universitária, que é uma baixaria, e a burocracia. Eu lembro de uma aluna que, quando a gente estava discutindo essas duas figuras, a aluna falou assim: eu entendi, a Lilith é a ex-esposa. E com a ex-esposa você nunca mexe, né? Você não mexe porque ela detém um poder que a esposa não detém. Ou seja, ela supostamente, seja lá por que razão, em alguma medida, não está mais nem aí para manter você de pé. Certo? Não está nem mais nem aí para isso. Ela não está a fim de compactuar com coisa nenhuma, ela não tem nenhum vínculo de compromisso, certo? Enquanto a Eva, mesmo que, claro, segundo a narrativa, ela tenha sido aquela que fez a ponte entre um Adão que estava ali de bobeira no paraíso, né? E ela que trouxe a maçã. E desse ponto de vista que você falou do Eros, né? Eu tenho, inclusive, eu cheguei a escrever isso num dos meus livros. Eu tenho certeza que a Eva era uma gostosa. Não há nenhuma dúvida. Não há nenhuma dúvida que a Eva era uma gostosa. Não, argumento é muito básico. É o seguinte: primeiro, seguramente o texto foi escrito por um homem heterossexual. Por quê? Porque só um homem heterossexual consegue entender outro, né? Takes one to know one, né? Então, assim, você desencanar de Deus por causa de uma mulher, ela tem que ser gostosa. Não tem outra justificativa possível desse ponto de vista que tenha feito Adão romper com o Criador do universo, com seu próprio Criador, para fazer o que uma mulher pediu para ele ou a sua mulher pediu para ele. Se ela não for gostosa, se ela não fosse gostosa, é claro que eu trato isso como um mito, né? Se ela não fosse gostosa, o Adão teria dito para ela: olha, mesmo que ele chamasse ela de mor ou mor, né? Para com isso. Nós não vamos brigar aqui agora com o dono da propriedade, né? A gente vive aqui meio de favor. Olha o tamanho do cara, porra. Sendo ela gostosa, Adão não pensou 2 segundos. Ele foi atrás e comeu a maçã. Então, a disputa de qual das duas é mais poderosa, pelo menos do ponto de vista masculino heterossexual, eu diria que as duas são duas figuras femininas que qualquer homem heterossexual sabe que deve levar com calma. Certo? Tem que levar as duas com calma. Porque uma já não está mais ali na relação com você, não quis entrar no acordo, e aí eu sei que as feministas, bruxas feministas, interpretam a Lilith como a verdadeira mulher livre, autônoma, né? E que eu, como não acredito que ninguém seja plenamente autônomo em coisa nenhuma, certo? Mas eu sei que elas interpretam a Lilith dessa forma, do ponto de vista do meu lugar de fala, como se fala hoje em dia, apesar que eu sei que homens brancos, heterossexuais, não têm lugar de fala, né? Mas como não estou nem aí para essas regras, eu não respeito essas regras. Não, segundo esse mesmo pessoal, mas tudo bem. Mortos-vivos também não tem lugar de fala? Também não tem, segundo eles, mas tudo bem, a gente continua aqui, a gente faz podcasts, a gente continua falando. A gente continua falando. Eu acho que as duas são extremamente figuras poderosas que revelam, não resta dúvida,
uma certa dupla face da figura feminina, do ponto de vista masculino heterossexual, que é aquela que te dá enorme problema porque nunca faz o que você quer e sai fora, certo? Você não consegue estabelecer acordo, e a outra que faz o que você quer e faz acordo se você fizer o que ela quer, na verdade, que é o que está em jogo com a Eva, né? Tá, amor, eu vou comer a maçã porque você é gostosa, então dane-se Deus, eu não estou nem aí para o Criador do Universo, eu vou seguir você, meu amor, gostosa. Eu acho essa teoria tão óbvia que eu não sei como alguém pode discordar dela. Pois é. A gente tá aqui, o pessoal aqui no chat tá adorando. O DJ Shane August lá em Seattle, tá com a esposa dele traduzindo, tá se divertindo. Doutor Dylan Pegoretti também está conosco aqui, fez altos elogios para a história da Eva. A Chandra tá aqui prendendo a respiração para não cair na gargalhada, ela tá aqui na parte técnica. Adorei! Tô ouvindo ela. Opa! Bom, Dé, entrando no espectro da arte, músicos como Liszt e Paganini fizeram um bom marketing sobre o diabólico nas suas carreiras, né? O diabo também foi muito caro aos autores, tomados como malditos, né? Do punidor ao tentador. Hoje há autores, até como o pesquisador sueco Per Fexneld, que situam o diabo como o libertador do feminino em outros séculos, seja na música, na arte, na literatura, no teatro. E, Pondé, qual é o papel do diabo na arte? Olha, eu acho que depende do momento em que você está olhando para essa história, né? Da arte, no caso. E arte aqui no sentido, seja no sentido da literatura, no sentido da dramaturgia, no sentido da arte representativa pictórica, das artes plásticas ou da música, né? Eu acho que depende do momento que você olha, porque durante muito tempo, falando de Idade Média, da representação do diabo, e mesmo se a gente pensar no Dante, que já é um texto literário, apesar de muito pictórico, né? Um texto literário, não há dúvida que o diabo está super vinculado à imagem da decomposição, né? Da desorganização. E isso, por exemplo, no Goethe, o diabo está, na história do Fausto e do Mefistófeles, o diabo está vinculado à ideia do invejoso, que não é capaz de criar nada, então ele fica constantemente parasitando aquilo que é criado por Deus e querendo tomar aquilo para si. Eu não acho que dá para dizer que o diabo teve apenas uma representação. Se a gente pegar o viés, digamos assim, de uma história da arte vinculada ao erotismo, certo? Uhum. E na medida em que grande parte desse erotismo foi construído por homens heterossexuais ou supostamente heterossexuais, não há dúvida que o diabo vai vestir a roupa do corpo da mulher. E se eu dou um passo adiante, essa mulher que então aparece como poderosa, como capaz de tomar, digamos, o homem do seu Deus, repetindo a história de Eva, eu vou contar uma história para você. Eu dei aula durante uns 3 anos, não mais que isso, numa faculdade de teologia, tá? Uhum. E, portanto, tinha massivamente jovens seminaristas, que era uma faculdade de teologia da igreja. E, na mesma faculdade, não tinha só teologia. Tinha uma faculdade que tinha cursos de filosofia, tinha cursos de pedagogia. E no curso de pedagogia tinha muita aluna mulher, muita menina. E algumas delas iam à minha aula. Eu, na realidade, dava aula de psicologia científica, né? E eu vi de uma aluna, uma vez, que elas tinham prazer em seduzir seminaristas, no caso, heterossexuais, que não é necessariamente a maioria, né? Em seduzir alunos seminaristas. Por quê? Porque elas se sentiam poderosas, desviando eles da vocação de se entregar a Deus. Certo? Uhum. Então, não resta dúvida que há
um poder da imagem do diabo associado à capacidade feminina de se tornar dona do seu desejo, dona do seu corpo. Eu acho que a discussão hoje ela está um pouco mais complicada porque hoje está se tentando construir a ideia de que você pode desejar nada. Então, uma mulher, um homem deseja nada. O desejo sempre foi um conceito transitivo, uma função transitiva. Você deseja um objeto, seja ele qual for, mas você deseja um objeto. Por isso, inclusive, que o desejo escraviza você quando você se torna totalmente dependente desse objeto. Então, a minha impressão é que dizer que o diabo representa a libertação da mulher, eu acho essas interpretações que servem a uma releitura de tudo a partir de um ponto de vista militante restritivas. Eu acho essas interpretações restritivas, eu entendo elas no bojo da tentativa de recuperação de figuras que supostamente estariam ao largo do poder da fala e da interpretação. É mais ou menos como dizer que Jesus Cristo, como eu já ouvi dizer, que Jesus Cristo e Deus de Israel, toda a discussão na literatura judaico-cristã é a libertação da mulher. Também existe isso, antes de dizer que a função do diabo é a libertação da mulher. Né? Eu acho essas interpretações restritivas. Não acho que dê para dizer que na história da arte inteira o diabo funciona como apenas um libertador do desejo da mulher. E eu vou dar um exemplo concreto. Um dos objetos de estudo que eu tive ao longo dos anos, quando eu dava aula de filosofia da religião, tanto quando eu estava na França durante o doutorado, como quando eu fui 2 vezes à Alemanha com bolsas do DAD pesquisar místicas medievais, mulheres, certo? E também na França, mística medieval, místicas medievais francesas, né? E também místicas medievais que a gente hoje chamaria de belgas ou holandesas, né? Textos de mulheres que escreveram no século XIII, XIV, XV, né? Eu dei vários cursos na PUC sobre texto dessas mulheres, inclusive textos foram traduzidos por conta desses cursos, alunas se dedicaram aos estudos dela, tanto eu quanto um amigo meu da Federal de Juiz de Fora, o Faustino Teixeira. Por que eu estou dizendo isso, Lorde A? Eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque essas mulheres eram cristãs, enlouquecidamente cristãs. Algumas delas foram à fogueira e foram queimadas como bruxas. Elas não eram bruxas. Quem as chamava de bruxa era a Inquisição, que matou muito menos na Idade Média do que o cinema faz a gente pensar. Muito menos. A Inquisição matou muito mais no século XVI, XVII e XVIII do que na Idade Média, tá? Mas, de qualquer jeito, teve fogueiras na Idade Média. E algumas mulheres foram queimadas. Não só mulheres, homens também foram queimados. Né? E essas mulheres, muitas delas, a mais famosa é a Marguerite Porret, certo? Outras que eram de classe social mais alta não foram à fogueira, apesar de terem corrido o risco de ir, certo? Radevir d'Antuérpia, né? Outra, quer dizer, essa seria belga hoje, eram mulheres que eram místicas cristãs, que escreveram livros sobre o conhecimento direto de Deus. Elas não eram bruxas no sentido de que elas não tinham nenhum contato com o diabo. Isso é muito construção da tradição anglo-saxã, certo? Muitas vezes frágil em fundamentação, tá? Frágil em fundamentação. Agora, não resta dúvida que estudar essas mulheres medievais, estudar seus livros, traduzi-los, é um trabalho de você recuperar textos que foram produzidos por mulheres. Muitas feministas pegaram carona nesses textos, certo? Mas elas não adoravam o diabo. Quem dizia que elas adoravam o diabo era a Inquisição. O próprio Martelo das Bruxas, texto conhecido do século XV, muitas daquelas mulheres que o Martelo das Bruxas ensinava como torturar, se viam como cristãs puras.
Aquela região onde eles estavam, na região do Reno, certo? Onde os dois dominicanos viviam, foi uma região onde você teve muita beguine, como se falava na época. Não eram bruxas, não estavam vinculados à figura do demônio. Quem fez a vinculação foi a Inquisição. Então, eu costumo nunca levar muito em conta tentativas restritivas a serviço de militâncias contemporâneas da história. Fascinante, meu nobre amigo, fascinante. Sempre uma aula e uma ampliação de repertório, de símbolos, de autores e autoras, principalmente, você sempre traz quando vem aqui no Acesso Redvamp. Pondé, falando do Doutor Fausto e Mefistófeles, eles ainda são atuais? Que lições que a gente pode tirar desses personagens, seja na versão folclórica, que é bem antiga, pelo que eu andei estudando lá na região dos germânicos, ou ainda na versão de Marlowe ou do Goethe. Sim. E mais uma. Mas espera, me fala um pouco deles, que tem uma pergunta ali de sequência para te fazer. Então, se eles ainda são, você falou contemporâneos, né? Se eles ainda falam conosco hoje, olha, eu acho que o Dr. Fausto, ele, tanto que o Dr. Fausto é um dos personagens que o Chatuque estuda no Conhecimento Proibido, é claro, né? Não pode não estudar Dr. Fausto num livro sobre o Conhecimento Proibido. Você sabe, Lordia, eu tenho a impressão que nos últimos tempos a gente tem muita dificuldade com a ideia de que o desejo ele é forte na medida em que, de alguma forma, existe alguma força contrária a ele, certo? E a própria repressão, não estou nem falando no sentido Freudson, estou falando no sentido clássico da ideia de repressão do desejo na forma social. Não estou pensando necessariamente na forma psicanalítica. Eu acho que hoje a ideia, eu acho que continua contemporâneo, tá? Porém, acho que esse contemporâneo é um contemporâneo que é difícil de você identificar. Porque o que circula pela nossa época, que é muito herança da contracultura, né? E aí eu lembro, por exemplo, recentemente eu li um artigo na Folha, há pouco tempo atrás, sobre aquela banda Velvet Underground. Velvet Underground. Que o Lou Reed fazia parte, certo? Mas o destaque era a Nico, né? A Nico, a cantora, né? Cantora, inclusive sim. No primeiro Hábito, né? No primeiro álbum deles, né? Velvet Underground and Nico, né? O nome do álbum, que era uma linda, né? Uma mulher linda, loira, com uma voz maravilhosa. Quando o Velvet Underground, quando foi a Los Angeles, na Califórnia, lá no 67, 68, por ali, e os californianos, o pessoal do Paz e Amor, odiaram o Velvet Underground, certo? Eles eram de Nova York, né? E, segundo a fonte que eu li, inclusive a cantora Cher, na época, teria declarado que eles eram... eles representavam uma forma... Nenhum suicídio era tão horroroso quanto aqui, certo? E a gente sabe que uma das definições que foi dada ao Velvet Underground era elegância e crueldade. Sim. Né? Eles eram essa figura do Velvet, né? Que está associado à ideia da elegância, de uma coisa escura, né? Uma espécie de, inclusive, uma espécie de ancestral cultural de todo esse movimento gótico, de alguma forma, né? Sim, musicalmente. Esse espaço novo, né? Musicalmente, inclusive. Musicalmente, né? Absolutamente correto. Então, eu lembrei disso porque eu tenho a impressão que o Dr. Fausto, a figura do Dr. Fausto na Califórnia, seria muito mal suportado. É por isso que eu fiz essa analogia com o Velvet Underground, entendeu? Porque na Califórnia ele seria muito mal suportado. É muito pesado para alguém que acha que carrega luz dentro de si.
alguém que acredita piamente que está no lado bom da força, certo? Alguém que acredita piamente que é um Jedi perdido, sabe? No mundo. Acho que uma figura como essa da Califórnia, ensolarada, do flower power, certo? De que todo mundo se ama. O Dr. Fausto é muito denso para isso. A relação com o conhecimento é muito densa. A relação com a transgressão é muito densa. A relação com a ideia do preço a ser pago é muito densa. E, pelo menos uma grande parte do conteúdo que circula pelo espaço público e da cultura pop, né? Que a gente vê, por exemplo, nas releituras dos super-heróis ou na transformação dos super-heróis em agentes da agenda contemporânea, como está sendo feito agora, das taras militantes contemporâneas, né? Taras no sentido broxante da palavra, não no outro sentido, né? Porque eu acho essa cultura californiana extremamente broxante. Nesse sentido, eu penso um pouco como Nelson Rodrigues. Os hippies, de certa forma, acabaram com o desejo sexual, liberando, emancipando, certo? Tirando da sombra, né? Jogando luz em cima o tempo inteiro, né? Então, eu acho que, nesse sentido, não é por uma dificuldade que a cultura herdada da Califórnia, que eu entendo que esse desbunde todo contemporâneo, sabe? Essa ideia de que tem seres humanos da luz. Eu vi recentemente uma propaganda numa revista muito importante, a revista The Economist, revista densa, né? De uma marca que eu não vou citar qual é, muito conhecida, globalizada. No Brasil, todo mundo sabe quem ela é. E era uma foto de uma mulher segurando uma barriga grávida, essa coisa rara chamada mulher grávida, certo? Em extinção. Sim, né? sim, se destaca segurando bastante, a barriga. dependendo de onde você está passeando, onde você está transitando. É um negócio bem raro de se ver. Então, ela segurando a barriga, né? Como muitas mulheres grávidas fazem, olhando para uma paisagem linda, tipo uma floresta virgem, uma imagem que faz a gente pensar nisso, e tem uma frase, entre aspas, embaixo, que você entende que é dela, em que ela diz: sua missão é salvar nosso planeta. Como que você pode confiar em alguém que quer que o filho na barriga salve o planeta? Certo? Embaixo escrito Generation One. É o marketing que inventou a história de geração. O marketing, na forma que a gente conhece de geração, foi inventada pelo marketing americano, agora inventando um novo nome de geração, porque Alfa não pegou muito, Índigo não pegou muito, ficou muito na periferia. O que pegou foi a Millennium Z, ou I, né? Foi. Que é a mesma que Z. Essas pegaram Baby Boomer, X. Agora, essas outras que ficaram na periferia, muito desbundada, não pegou. Porque para pegar tem que ter marketing, tem que ter pesquisa, porque geração de jovens é uma geração, é uma categoria de análise de comportamento de consumo. É assim que nasceu. Não é à toa que agora, tanto a Z quanto a I, tem a ver com iPhone, internet, né? Tanto a Z quanto a I está ligada justamente a quem teria nascido a partir de 95, que tinha 12 anos quando o primeiro iPhone foi inventado foi vendido, não inventado, em julho de 2007, no verão americano, e que, portanto, é definido pelo uso do iPhone como algo que é mais íntimo dele do que ele mesmo, certo? Então, assim, nenhuma outra, Índigo, Alfa, não sei o que, não pegou. Essa propaganda tenta emplacar a ideia de Generation One, né? Para quem até a Greta Thunberg já está velha, né? Porque essa nem nasceu ainda. E a mãe que quer que o filho na barriga salve o planeta não é uma pessoa de confiança, pelo menos para mim. Sim. Não é uma pessoa de confiança. E essa moçada aí veio da Califórnia, ainda que usasse roupa suja e não tomasse banho, essa moçada veio da Califórnia, que faz esse tipo de comercial, né? E eu já acho mais interessante
não que eu ache os Estados Unidos necessariamente super interessante, mas eu acho mais interessante uma figura mais associada ao Velvet Underground, certo? Uhum. Acho que está mais próximo do que, de fato, fala da experiência humana, do combate, inclusive quando você está falando do âmbito das sombras, da dimensão elegante do âmbito das sombras, certo? Uhum. E que faz parte justamente do atraente nessa dimensão, certo? Aquilo que atrai o ser humano nessa dimensão. Então, acho a banalização californiana, acho difícil que o Fausto fizesse sintoma nesse ambiente. Alguém ia dizer que me ofende. Professor, me ofende ter que ler o Dr. Fausto. Me gera mal-estar. Mal-estar, As pessoas não aguentam mais temperos mais densos e pratos mais pesados. Essa que é a realidade. É isso aí, é isso aí. Essa é uma É isso realidade. mesmo. Nobre amigo, o que dá mais medo hoje em dia? Um pacto com o diabo? Aqueles, né? Da boa literatura dos poetas Clássicos. malditos. Uhum. Ou esses pactos que são anunciados atualmente na internet, aceitam Pix, que a gente já viu por aí, ficamos horrorizados, ou contrato de patrocínio com uma grande marca. Qual é o pacto diabólico que mais assusta? Essa pergunta é muito boa. Olha, eu pessoalmente acho que o segundo a mim me amedronta mais, né? O segundo pacto com patrocinador. Um patrocinador. Né? Assim, porque o patrocinador hoje é uma das formas mais poderosas de censura que existe. Como toda censura ao trânsito do pensamento, certo? Uhum. A articulação de ideias, o pensamento ele encerra nele um certo nível de risco. Todo mundo que pensa a sério e não está preocupado em fazer marketing sabe disso. Né? Há pouco, antes de começar a conversar com você, eu estava lendo um ensaio de um... Eu acho que eu citei ele no começo da nossa conversa, não lembro, um autor búlgaro judeu que foi criado em Viena, Inglaterra e tal, chamado Elias Canetti, que ganhou o Nobel em 1981. Eu estava lendo um ensaio dele sobre poetas, que na linguagem do Canetti, poeta é intelectual, escritor, filósofo, pensador, não é poeta que escreve versos rimados, tá? Não é só isso. Ele dizia que alguém que é viciado no conhecimento, ele carrega um caos dentro de si. E não que ele não lute contra esse caos, não saiba o risco que é esse caos, certo? Mas ele é viciado nessa espécie de abismo que o conhecimento vai produzir, que está super ligado à história do Dr. Fausto, inclusive. Uhum. Que você vai sendo atraído pelo conhecimento, pela ampliação das referências e a complexidade da realidade, a ambivalência da realidade e os riscos da realidade. Então, o Canetti, que associa claramente isso a uma forma de vício, em outro texto, nesse texto ele compara isso a carregar o caos dentro de si. E aí ele diz que isso não vai... Esse texto é de 75, tá? Que eu estou citando. 75 para vocês que estão aqui com a gente entenderem o local onde ele está. Né? 75. Ele morreu em 94, ok? O Canetti. Nasceu em 1905, morreu em 1994, quando morava na Suíça. Então, assim, portanto, essa ideia de carregar o caos dentro de si, ele diz no momento desse texto, a função do poeta, o nome do texto, ele diz no dado momento que é o seguinte: essa função não se adapta bem à busca do sucesso. Certo? Porque o sucesso é impressionante, 75, né? Umas pessoas têm uma capacidade de perceber as coisas assim, porque ele diz que o conhecimento submetido à busca do sucesso, ele acaba restringindo
aquilo que a pessoa consegue conter dentro de si, porque ela está comprometida com a busca do sucesso. Então, o que o Canetti quer dizer é que alguém que faça isso não seja lido, não seja ouvido, se for artista de música, ou qualquer... não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer é que o imperativo da busca do sucesso, a priori, inviabiliza o espaço interior para elementos que não se encaixem no que o sucesso determina, como busca, certo? Uhum. Patrocinador, certo? Uhum. Patrocinador. Então, o que isso nos leva, Lorde Al? O que isso nos leva? Isso nos leva ao fato de que o patrocinador, ele sempre só vai patrocinar quem ele não vê nenhum risco. Caramba. Quem ele controla. Só. Quem ele controla ou quem é inofensivo. Inofensivo. Completamente inofensivo. Alguém que não vai colocar em nenhum risco a ordem de coisas que a marca quer que seja colocada. Quando um patrocinador abraça, certo? Uma proposta, um projeto, ou uma figura das redes sociais, ou seja lá o que for, é porque ele já identificou que ali não há riscos, de alguma forma. Ele pode até patrocinar um evento específico, mas associar e ser um patrocinador que você perde quando você é cancelado, por exemplo, quando você fala alguma coisa que não querem, não. Eu acho 1000 vezes mais interessante o velho pacto com o diabo, certo? Que via Pix acho complicado, mas assim... acho complicado, mas talvez seja por uma questão de geração, né? Acho complicado, desconfio um pouco. Mas só se eu entender o Pix como alguma forma de maldição. O que é possível ser compreendido, né? O Pix como uma forma de maldição, né? Mas eu acho esse pacto muito mais interessante. O pacto com o patrocinador, no sentido negativo, absolutamente negativo do diabo, o patrocinador é o diabo, nesse caso. Fantástico, meu nobre amigo. É sempre bom ter você aqui com a gente no Acesso Redvamp. A gente ainda precisa fazer um Vox Vampírica podcast, só com você também, para a gente também levar o papo adiante e desenvolver mais essa história, mais esses autores. Marcar. Vamos marcar sim. Pondé, no passado diziam que o diabo era um coxo, e hoje em dia o diabo se tornou um coach. Na analogia que eu fiz no começo da nossa conversa, né? A figura do diabo como um coxo, assim como figuras femininas coxas, como sendo uma espécie de representantes do diabo também, está diretamente vinculado à ideia do diabo como um deformado, né? Como um deformado que sempre foi, por exemplo, na teologia ortodoxa, na Rússia, por exemplo, a grega também ortodoxa, a sérvia também ortodoxa, na teologia ortodoxa russa, que é muito poderosa, como tudo que vem da Rússia é sempre muito poderoso, né? Não só o comunismo, a figura do diabo como deformado é muito forte, ou como deformador, né? Já quando você vai procurar ajuda, você vai fazer coaching, né? Eu até posso entender o coach como um diabo se eu olhar o diabo do ponto de vista de alguém que identifica no diabo um mal que não serve para nada. Certo? Porque um coach é alguém, do meu ponto de vista, que não nasceu assim, mas virou isso, né? Nasceu no âmbito da psicologia para lidar com altos executivos com risco de carreira e burnout. No âmbito empresarial, né? Mas hoje ele virou alguém que vende prosperidade, que vende assertividade, que num final de semana ensina você a resolver todos os seus problemas. Eu vejo hoje o coach nesse sentido como uma espécie de terapia cognitivo-comportamental vagabunda, empobrecida, né? Com essa história, pega o conceito de crenças,
limitantes da terapia cognitivo-comportamental e usa esse negócio de crença limitante como uma coisa que você resolve em 2 dias, brincando, fazendo exercícios que crianças fazem e se divertem. Caramba. Então, eu vejo o empobrecimento da figura do diabo. Né? Mas é um empobrecimento geral das coisas, em grande parte daquilo que significa a cultura pop herdada do universo californiano, como eu dizia no começo, né? Como símbolo. Acho que há um empobrecimento muito grande disso daí, e não é à toa o diabo também, coitado. Ele também não sobreviveu, né? Ele também ia sucumbir. Se Deus sucumbiu, Jesus sucumbiu, porque o diabo não sucumbiu. Uhum. Todas as figuras clássicas, você tem que desidratá-las e transformá-las em alguma coisa que serve a um ser humano bobo e raso. Certo? Uhum. Então, do coxo ao coach, é a história de uma espécie de degradação de densidade. Certo? Porque no coxo, ou na coxa, eu estou lembrando aqui da figura coxa, que o personagem do Dostoiévski, Nikolai Stravogin, tem um filho e casa no acesso de bebedeira. Ele vai e casa com essa mulher, né? E transa com essa mulher e tal, e casa com ela, e ela é coxa. E é uma puta de uma infeliz, horrorosa, deformada, né? O nome do romance é Os Demônios, certo? Sim. O nome do romance é Os Demônios, só que no romance um dos demônios não é ela, é ele, o niilista. Uhum. Né? É o niilista. Mas, assim, ele e o outro niilista, Petrusha Verkovensky. Mas, assim, então eu penso isso, sabe? Eu acho que muitas vezes você pode procurar um profissional que às vezes é duvidoso e esse profissional vende para você a ideia de que se você não deu certo é porque você tem crenças limitantes e tenta resolvê-las de uma forma simplista, e no final você sai pior porque você acaba tendo certeza de que você de repente é pior do que seu irmão, ter mais sucesso do que você. Basicamente, a minha questão é a seguinte, Lódia. Uhum. Não é possível se pensar a cura metrificada pelo sucesso. Muito menos material. Não pode. Não estou dizendo que dinheiro não é importante, que todo mundo não precisa de dinheiro. Aí eu seria uma besta que vive no planeta Marte, dissociado da realidade. Estou dizendo outra coisa. Uhum. E aí vai, inclusive, do caos em que a gente vive na verdade. Não encontra a verdade absoluta em lugar nenhum. Certo? Então, eu estou dizendo que qualquer cura cuja métrica passe pela ideia de sucesso imaterial é uma picaretice. Magnífico. Magnífico, meu nobre amigo. É aquelas palavras. É por isso que a gente traz você aqui. Sempre que tem uma oportunidade, não. Quem a gente vai trazer aqui no Acesso Redivamp? A gente vai trazer o Pondé. Vamos ver. Será que o Pondé tem agenda? Vamos tentar trazer o Pondé, porque, cara, você fala diretamente ao coração da audiência da Rede Vampírica. Fico feliz. Você fala, Eu cara. fico feliz. Você traz muito do que a gente sente, do que a gente vê. É por isso é sempre um grande prazer te encontrar, conversar com você. A gente tem uma travessura de Halloween que vai chegar para você, provavelmente na sexta-feira ou na segunda-feira. A gente separou um Redivivo do nosso selo, Redivivo Vinho Vampírico, e a gente vai te mandar um presente também, que é o primeiro exemplar da revista Strigoi, a nova revista da Rede Vamp. A gente quer muito. A gente quer muito deixar ela aí na sua coleção. Deixar ela aí nessa coleção, porque, de certa maneira, Pondé, você acaba também sendo um padrinho do programa Acesso Redivamp. Você foi um dos meus primeiros entrevistados aqui o ano passado. Eu lembro quando eu falei com você ano passado. Eu lembro, claro. Começo da pandemia por ali, não foi? Foi. Não, um pouco mais adiante. Na verdade, foi outubro do ano passado. Já foi outubro? Então tem um ano. Já tem um ano. Foi no Halloween do ano passado? No Halloween do ano passado? Um pouco antes do Halloween. Tá. Pouca coisa antes.
E foi muito legal. Até quem quiser conhecer a história dos demônios, do Dostoiévski, assistam a nossa entrevista anterior, tem lá na redevampírica.com. Aí vocês vão ficar conhecendo também essa parte aqui que o professor citou aqui pra gente, de leve, mas lá tem a história completa. Pondé, meu nobre amigo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, celebrando o Halloween, celebrando esse bom encontro, esse bom papo. E aqui é o nosso festival de Halloween, e eu encontrei um músico da cidade de Barbacena, em Minas Gerais, que faz um dark ambient, também faz um pouco de folk, inspiradíssimo por um autor que nós dois gostamos muito, que é o George Bernanossi. Claro, que morou lá, né? Morou lá, inclusive. Durante a guerra. E o nome desse músico é o Assis, da banda Lua Negra. Ele já faz trilhas sonoras e algumas produções da gente aqui da Rede Vampírica desde 2000 e deixa pra lá. Já faz um bom tempo que ele tá aqui com a gente. E ele preparou aqui um número musical especialmente aí, sabendo que a gente ia ter essa entrevista hoje. Ah, legal. Legal, então eu Obrigado. Opa, é isso aí. Pondé, mais uma vez, meu muito obrigado. Então eu vou agora trazer para você assistir junto com a gente. Vamos assistir aí a apresentação do Lua Negra, projeto musical de Barbacena, Minas Gerais, o nosso queridíssimo Assis. E vamos que vamos. Pondé, muito obrigado mais uma vez e vamos agora curtir o Lua Negra. Obrigado você, Lodiá, foi um prazer. Opa, o prazer é nosso, meu nobre. Vamos aqui só fazer agora a passagem. Se você gostou deste vídeo, deixe um curtir, compartilhe com pessoas afins e visite sempre o nosso portal redevamp.com.